Sigamos aqui. O Paraná registrou mais de 44 mil casos de agressões domésticas em 2022, um número aí surpreendente. Um levantamento do Tribunal de Justiça colocou esse ano de 2022 como que teve o maior número de casos de agressão doméstica dos últimos 4 anos. No ano passado, foram registrados mais de 44 mil agressões. Nos anos anteriores, os casos ficaram na casa de 42 mil casos, que também era bem alto. Os meses que apresentaram mais registros foram fevereiro, com 4.182 denúncias, março com 4.559 e agosto com 4.198. No mesmo ano, segundo dados do Ministério Público do Paraná, o estado registrou 274 casos, de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, um aumento de 30% em comparação com o ano anterior. E para debater o assunto, nós estamos recebendo a socióloga Silvana Mariano, ela que é socióloga fundadora do Observatório de Feminicídio NEAS. Silvana, seja muito bem-vinda. Esse assunto é bastante espinhoso, né? É um prazer que você participe e a gente possa falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, Raquel. Obrigada a você. Silvana, tá vazando o áudio aqui, não, desculpe. Vamos lá, Silvana. Você é uma estudiosa na questão, da violência contra a mulher, isso muito antes do NEAS. E o que você acha que está por trás desse crescimento de casos de agressões contra as mulheres, né? A gente noticiou vários casos aqui, até dentro de câmaras de vereadores, um desrespeito à mulher, uma agressão, e vendo muitos casos aí, as mulheres sendo demitidas até mesmo antes de confirmar esse tipo de violência, não deixa ser uma violência, e outros casos muito mais graves, né? Nós temos identificado esse crescimento das denúncias, né? Tem um fator positivo com o aumento dos casos, que significa que uma parcela da sociedade está mais sensível para o problema, identifica situações de violência e não tolera mais esse tipo de violência. E também são parcelas que têm confiado que as políticas públicas existentes, as instituições já formadas para isso, possam dar uma resposta, adequada para o tipo de problema. Então, isso é positivo. Agora, significa também que esse tipo de prática continua muito corrente, muito corriqueira na nossa sociedade. Então, infelizmente, é sempre importante lembrar como essas situações evidenciam que a sociedade brasileira é uma sociedade violenta, é uma sociedade machista, é uma sociedade muito desigual e que tem uma certa naturalização em que as mulheres podem estar sujeitas a diferentes tipos de agressões no dia a dia, e isso é tolerado. A objetificação da mulher, a tentativa de colocar mulheres em um lugar de subalternidade, de obediência, de prestar devoção aos homens, isso continua muito corrente na nossa sociedade. Então, nós temos avanços que sensibilizam para identificarmos isso como violência e fazer a denúncia, mas não temos avançado na prevenção para que essas situações deixem de acontecer. E as agressões muitas vezes vêm de formas veladas, né? Não é só aquela evidente que todo mundo vê e fala isso é uma agressão, mas elas acontecem de várias maneiras, né? Como você disse, tem um lado então, super paira positivo, uma certa hipocrisia. Essa coragem também de denunciar, não ficar no anonimato, né? E o feminicídio, como a gente viu, também cresceu, né? Você acha que isso é falta de políticas públicas ou políticas públicas limitadas para o atendimento à mulher? É o conjunto, dessas coisas. Nossas políticas precisam ser aperfeiçoadas, A gente sempre diz que o feminicídio, na maioria das vezes, não é um tipo de violência que se manifesta de um instante para outro, Há um processo em que essa violência vai sendo escalada,
começa com agressões menores e chegam à fatalidade. E muitas vezes as políticas que temos, então, não são capazes de dar resposta que possa prevenir esta situação de que agressões menores, violências menores cheguem à fatalidade. Então, nós precisamos melhorar os mecanismos de proteção e também a consciência do risco que está envolvido, né? E a compreensão de que uma violência pequena hoje, né, ela pode se constituir nesse ato fatal amanhã. Você acha que hoje as mulheres que chegam nas delegacias são realmente acolhidas? A gente sabe que as delegacias da mulher são recentes, não tem Infelizmente ainda não, né? tantas São décadas assim, vários. né? Pois é, desde a década de Eu estava ouvindo 80 a aqui no gente tem esse estúdio que eu tipo de tive uma amiga serviço. que foi acompanhar a mãe numa delegacia e chegou lá e ouviu de um delegado que era para dar uma vassourada no pai. Né? Eu sei que de lá para cá muita coisa avançou, mas você acha que esse acolhimento ele está na medida correta ou numa porcentagem pelo menos adequada para a gente caminhar com sucesso? Infelizmente ainda não, né? As delegacias especializadas em atendimento à violência contra a mulher, elas existem no Brasil desde a década de 1980. Né, tem acontecido avanços, inclusive para aumentar a quantidade de delegacias, mas nós conhecemos relatos muito frequentes e ainda atuais de que essas mulheres em situação de violência não são bem acolhidas no atendimento. Há situações em que o atendimento tenta reduzir a gravidade do problema, ainda acontece tentativas de desestimular a mulher de apresentar a denúncia, e que redunda nessa banalização da violência contra a mulher. E isso também vai impactar no feminicídio, porque muitas situações que nós poderíamos enxergar como tentativa de feminicídio e que, portanto, já é de altíssima gravidade, né, acabam sendo violências banalizadas e classificadas só como ameaça ou às vezes como agressão, como lesão corporal leve até em algumas circunstâncias. Então, infelizmente, esses serviços ainda precisam avançar mais para acolher a mulher e dar mais credibilidade à palavra dessa mulher, de quando ela está se sentindo em risco, né? Isso precisa ser levado a sério, né, com uma gravidade maior do que muitas vezes a gente conhece os casos nos serviços. Silvana, eu sei que a nossa conversa foi curta aqui, né? Mas eu acho que a gente precisa a todo momento estar trazendo essa reflexão de alguma forma para a sociedade, né? Para que a gente possa evoluir e contribuir de alguma maneira. Eu agradeço muito a sua entrevista, acho que o caminho é longo, mas eu acho que essa lembrança é importante, né? Porque tem muita gente que não tem coragem de denunciar ou se sente acuada justamente por conta dessas atitudes que a gente vê, não só na delegacia, mas em outras instituições, como a gente viu em Câmara de Vereador, o que me parece totalmente absurdo, que a instituição teria que defender, mas não é isso que acontece. É um caminho longo aí para percorrer, mas obrigada por suas informações e por seu trabalho, que é tão importante aí para a sociedade. Agradeço, Raquel, agradeço a Jovem Pan, aos ouvintes, às ouvintes, e reforçar que a importância da denúncia, inclusive de que a denúncia não cabe somente à mulher. As pessoas, não precisa ser diretamente a vítima denunciar. Nós que presenciamos essas situações, né, também temos um dever moral, né, de prestar essas denúncias, né? Isso passa o recado para as mulheres de que ela não está só. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Eu conversei com a Silvana Mariana, ela que é socióloga e fundadora do Observatório de Feminicídio NEAS, que faz um importante trabalho aqui na cidade. Obrigada.